Olá, aqui é Domi, muito bem-vindo a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta da Fernanda, uma líder que me questionou assim: Domi, como eu sei se as minhas crenças limitantes foram forjadas lá na infância ou no momento mais presente? Eu quero melhorar muitas atitudes em minha vida, ela disse, mas eu não estou conseguindo saber como identificar essas crenças, de onde é que elas surgiram. Eu expliquei para ela como funciona o nosso cérebro e como ele é adestrado desde a infância, forjado nessas crenças limitantes. O nosso cérebro é dividido em duas partes e de um lado nós temos um elefante muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático. Esse elefante que todos nós temos é o que foi adestrado lá na infância em mais de 90% das nossas crenças limitantes, desde a barriga da nossa mãe, depois quando nós nascemos e assim sucessivamente, através dos nossos pais, familiares e as pessoas que conviviam com a gente. Mais de 90% dessas crenças são forjadas lá, são adestradas lá no nosso elefante. Esse elefante que todos nós temos é um lado emocional do nosso cérebro e é responsável por todos os nossos sentimentos de medo, raiva, insegurança, baixa autoestima, coragem, amor, empatia. Todos os sentimentos estão relacionados a esse elefante, que é o lado emocional do nosso cérebro. E é ele que absorveu 90% dos traumas, das crenças limitantes, lá na infância ainda. Então, quando a Fernanda, quando eu falamos de crenças limitantes, elas não são nossas, elas são do nosso elefante que foi adestrado, que foi colocado nele lá na infância. Bem, 90%, tá? Então, como que eu vou saber se essas crenças são do presente ou são do passado? Eu preciso fazer uma reflexão, primeiro para identificar as crenças limitantes, porque as crenças limitantes, elas não são, nem sempre elas estão assim ativas, elas estão latentes. Vou dar um exemplo para você de uma crença limitante minha. Eu fui adestrado, desde eu acredito da barriga da minha mãe, que quando ela via sangue desmaiava. Veja como a gente absorve a crença da mãe, do outro. A crença era da minha mãe, mas até os meus 40 anos de vida, eu desmaiava quando via sangue. Sabe por quê? Porque eu não conhecia o poder da autoliderança, o poder de conduzir o meu elefante. Portanto, ver sangue desmaia. Por quê? Porque minha mãe me adestrou que ver sangue desmaia. Então, essas sutilezas do nosso cérebro, esses gatilhos que estão instalados no nosso elefante, eles sempre vêm à tona se você não sabe trabalhar isso com ele. E como que a gente faz isso? No momento em que você identifica que há uma crença limitante. Nem sempre a gente identifica. Muitas vezes a gente tem ela dentro da gente, o que nos impede, como provavelmente a Fernanda, que está dizendo que ela precisa, mudar as atitudes, mas não está sabendo como, porque muito provavelmente ela ainda nem sabe que crenças estão impedindo ela. No momento que você identifica a crença, como eu identifiquei essa do sangue, não é? Eu então começo a ressignificar elas. Primeiro, antes de ressignificar, eu preciso construir, entender o que ela me prejudica, porque a crença é o piloto automático do nosso elefante, mas o reflexo dela é eu desmaiar na frente de um filho, não é? Então, desmaiar na frente de alguém que eu estou vendo ali que está num acidente que eu poderia ajudar e que eu fujo da situação exatamente por essa crença. Então, a partir disso, tu começa a construir a tua autoliderança, que é o outro lado do cérebro, é o condutor do nosso elefante. Quando você racionaliza, opa, eu não sou mais minha mãe, a minha mãe desmaiava porque via sangue, eu não preciso desmaiar. Eu começo a conversar com o meu emocional, com o meu elefante e conduzir ele com uma autoliderança. Então a autoliderança é a habilidade que todos nós precisamos desenvolver de liderar o nosso elefante em qualquer circunstância. Exemplo, essa da questão do sangue. Então, Fernanda e todos vocês que estão me assistindo, se você quer identificar suas crenças limitantes, se faz necessário fazer um check-up para identificar como você funciona e ali você avalia se esse seu funcionamento está abaixo da sua expectativa ou acima. E se está abaixo, nós vamos fazer uma série de perguntas para identificar, principalmente na sua infância, lá na sua adolescência, o que está relacionado a isso. Porque 90% das crenças são de lá, certo? Então, se você tem algumas crenças que
sejam mais recentes, normalmente elas vêm mais à tona. Por exemplo, né, você sofreu uma perda irreparável, como separação. Você sabe que a crença vem de lá, não é? Por exemplo, conheci recentemente uma líder que disse, eu não caso mais, porque eu passei tanto trabalho com meu marido e para me separar foi um caos, que fazem 15 anos que eu me separei e eu não quero mais saber de homem. Ela sabe da sua crença, ela define isso e ela não quer trabalhar isso. Ou seja, na verdade, para ela está bem resolvido, mas não está, porque a gente nota que é o elefante dela que está resistindo a superar isso. O racional dela gostaria muito de ter alguém para chamar de seu, mas o seu elefante está magoado, está marcado, está cicatrizado, né? Eu costumo dizer que ele está tatuado, não sai mais. Crença limitante não sai mais. O que nós temos é que construir crenças positivas ao redor delas para proteger o nosso emocional, o nosso condutor. Quando o nosso emocional quer desmaiar do sangue, o racional tem que entrar na órbita. Opa, vem cá, amigão, não sou minha mãe, vamos ajudar a pessoa, vamos respirar fundo e vamos tranquilo aqui. No final eu vou te dar um abraço, eu vou bater palma para ti. E aí sim, você usufrui da autoliderança para romper e conduzir o seu elefante naquilo que você tanto quer e que essas crenças limitantes estão te impedindo. Se você tem alguma pergunta a respeito de crenças limitantes, como conduzir o seu elefante, como usar da autoliderança, deixa aqui embaixo desse vídeo que eu vou fazer o máximo para poder responder num outro vídeo para você. Se você entende que esse vídeo pode, né, ajudar outras pessoas, inspirar algum amigo, algum familiar, algum colega de trabalho, compartilhe com eles, porque se você é um líder, líder inspira outras pessoas, inspira pelo exemplo. Valeu? Muito obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui comigo, e eu quero te dar um forte abraço e te agradecer mais uma vez por estar comigo. Aquele abraço!